Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Guilherme Favaron. Hoje tem um convidado muito especial, o Adam, que é um especialista em modelos multimodais. Vamos falar sobre um documento muito interessante que propõe novas abordagens para modelos de linguagem e visão, chamado MOLMO and Pixmo. Bem-vindo, Adam. Olá, Giga. Obrigado pelo convite. Estou animado para discutir esses modelos e suas implicações para o campo da inteligência artificial. Que ótimo. Vou começar perguntando algo bem básico, Adam. O que são exatamente esses modelos multimodais que o documento aborda? Ótima pergunta, Giga. Modelos multimodais são sistemas de inteligência artificial que conseguem processar e integrar informações de diferentes modalidades, como texto e imagens. No caso do MOLMO, que é apresentado no documento, ele é um modelo de linguagem que também processa informações visuais, permitindo descrições de imagens e respostas a perguntas baseadas em conteúdo visual. Interessante. O documento menciona que muitos dos modelos mais avançados atualmente são proprietários. O que isso significa para a comunidade científica? Isso significa que as informações sobre como esses modelos são treinados, suas arquiteturas ou os dados usados não são divulgados publicamente. Isso limita o avanço da pesquisa aberta, pois os pesquisadores não podem replicar ou construir sobre esses modelos diretamente. O que o documento propõe com o MOLMO é um modelo de ponta que busca ser totalmente aberto. Certo. E sobre o MOLMO especificamente, o que faz ele se destacar em relação a outros modelos abertos? O principal diferencial do MOLMO é que ele foi desenvolvido com pesados investimentos em dados coletados de forma aberta e humana, sem depender de dados sintéticos gerados por modelos proprietários. Eles coletaram descrições detalhadas de imagens por meio de anotações de voz, o que se mostrou eficaz para criar um conjunto de dados rico sem os problemas inerentes ao uso de dados sintéticos. Faz sentido. Então, a abordagem deles para a coleta de dados é um dos principais pontos de inovação? Exatamente, Giga. Ao usar descrições faladas ao invés de escritas, eles conseguiram obter informações muito mais detalhadas sobre as imagens em menor tempo. Essa técnica inovadora não apenas melhora a qualidade dos dados, mas também economiza custos, evitando a necessidade de longos períodos de digitação pelos anotadores. E como isso impacta na performance do modelo MOLMO em comparação com sistemas proprietários como GPT-4o ou Claude 3.5, por exemplo? O documento relata que a melhor versão do modelo MOLMO, chamada MOLMO 72B, supera muitos desses sistemas proprietários em benchmarks acadêmicos e na preferência dos usuários humanos. Isso é alcançado graças à sua combinação eficiente de um modelo de visão e um modelo de linguagem bem ajustados, além dos dados inovadores do Pixmo. Impressionante. E sobre o Pixmo, que é frequentemente mencionado junto ao MOLMO? Pixmo é o nome dado aos novos conjuntos de dados de descrição de imagens usados para treinar os modelos MOLMO. Esses dados são cruciais, pois são a base sobre a qual o MOLMO aprende a gerar descrições e a entender o contexto visual, resultando em um modelo multimodal que opera de forma eficaz, sem depender de dados sintéticos. Entendi. A arquitetura do MOLMO parece seguir uma linha bem definida. Você pode nos explicar um pouco sobre como ela foi projetada? Claro, Giga. O MOLMO utiliza uma arquitetura padrão de combinação de um modelo de linguagem com um codificador de visão. Basicamente, ele pega uma imagem, a processa para gerar tokens visuais através de um codificador de imagem, e então esses tokens são conectados ao modelo de linguagem que gera descrições ou respostas. Parece uma abordagem bem estruturada. E quais as vantagens práticas de um modelo como o MOLMO para o usuário final? Um dos grandes benefícios do MOLMO é a sua capacidade de responder a perguntas visuais complexas e gerar descrições detalhadas de imagens, o que pode ser utilizado em várias aplicações práticas, como assistência visual para deficientes, análise de dados visuais em pesquisas científicas ou aprimoramento de interfaces de usuário. Isso seria realmente útil em muitos contextos. Eu vi que o documento menciona uma lista de benchmarks em que o MOLMO foi testado. Quais são alguns desses benchmarks e como o MOLMO se saiu neles? O MOLMO foi testado em 11 benchmarks acadêmicos comuns, que incluem tarefas como question answering visual e análise de documentos.
A avaliação desses benchmarks é importante para validar a eficácia do modelo em diferentes contextos. O modelo Molmus 72B, por exemplo, alcançou os melhores resultados em muitos desses benchmarks, provando sua eficiência e robustez. Interessante, Adam. E qual é a diferença entre o desempenho em benchmarks acadêmicos e avaliações humanas que o documento menciona? Isso é uma ótima questão, Giga. Os benchmarks acadêmicos geralmente se concentram em métricas objetivas para medir a precisão do modelo em tarefas específicas, enquanto as avaliações humanas consideram a experiência geral do usuário, como a fluência das respostas e a adequação ao contexto. Ambos são importantes, mas as avaliações humanas são mais indicativas de como o modelo se comportará em situações do mundo real. Faz sentido. Há mais algum aspecto do documento sobre o Molmo que você gostaria de destacar? Sim, Giga. Um ponto interessante é a abertura completa prometida pelo projeto Molmo. Eles planejam liberar todo o código-fonte, os pesos do modelo e os dados de treinamento, o que promoverá a transparência e permitirá que mais pesquisadores colaborem e avancem no desenvolvimento de VLMs abertos. Isso é realmente promissor. Por fim, quais são os próximos passos para o projeto Molmo de acordo com o documento? O próximo passo, conforme mencionado no documento, é a liberação final dos conjuntos de dados Pixmol e a continuação dos testes e aprimoramentos nos modelos baseados nessa família. Eles estão comprometidos em suportar a evolução da pesquisa aberta e a comunidade de IA com recursos de alta qualidade. Excelente, Adam. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco hoje. Foi uma conversa super enriquecedora. Eu que agradeço, Giga. Foi um prazer estar aqui e falar sobre essas inovações tão importantes para o futuro da inteligência artificial. E nós que agradecemos, Adam. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de assinar o nosso podcast para não perderem os próximos episódios. Até a próxima!